dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Na aula de hoje a gente vai começar a revisão, certo? Sobre sistema músculo-esquelético. O que é o sistema músculo-esquelético? O que é o sistema? Já abriram o caderno para copiar a revisão? Essa escola é melhor com letra. Essa escola. Sem letra? Poxa, será que você quer levar no fim? Ó, o que é sistema músculo-esquelético? Aquele não sei. Vocês sabem que as anotações valem 4 pontos. Viu? Primeiro a gente vai falar sobre o que é diferenciação celular. Ó, eu falei para vocês que todas as células possuem 3 estruturas gerais, certo? Membrana, citoplasma e núcleo. Essa é a estrutura geral da maior parte das células. Você direito? Eu tô sem borracha, se eu errar. Eu empresto a borracha a você. É minha bolsa. Ó, o que é a diferenciação celular? Nosso corpo vai desenvolver as formas gerais da célula, certo? E a partir de um... Vai, estrela, Jesus Cristo. E a partir de um dado momento na vida, as células elas vão começar a se diferenciar e formar tecidos, certo? Cada tipo celular no corpo humano vai ter uma função específica. Como a gente viu, os neurônios, por exemplo, têm a função de propagar e transmitir os impulsos nervosos, certo? Outras células que a gente já estudou. As células sensoriais, que têm a função de receber os sinais do corpo humano, certo? Que sinais são esses? Eu estou sem borracha também. Não, Júlio. Vou pegar no. Não, Miguel, para bater em mim. Levanta a máscara. Porque você não pode querer ver os outros. Você começa a tirar a sua vida, irmão. É a aula toda que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Diga. Faz tempo que eu não. Ó, recapitulando o que é a diferenciação celular. Como eu falei para vocês que estão com o caderno aberto copiando, nós vamos ter a formação geral das células e a partir do momento do nosso desenvolvimento, quando a gente está na barriguinha da nossa mãe, as células vão, cada uma tendo sua própria função, certo? Esse processo de diferenciação celular, ele vai chamar-se também de especialização. O que é uma especialização? É quando a célula que tem funções gerais, ela vai se tornar especializada em algo, certo? Como eu falei para vocês, o neurônio, por exemplo, é especializado em pegar os sinais e transmitir os sinais, certo? Bom,
Dentro do sistema musculoesquelético, a gente vai falar sobre Professor, vamos fazer aqui. Eu estou fazendo certo, filho. quem é que... Professor, ele me chamou. Quando ela chutar, vai dar chance de gato. Quando a gente fala de sistema musculoesquelético, a gente vai falar de músculo, Osso. Não. isso mesmo, osso, Quando fica aqui? cartilagem É carne. Carne. e pele. Certo? Músculo, osso e cartilagem, todos esses três juntos. Não, esses três aqui. O que é pele? Calma. Fazem parte do movimento. Certo? E a pele vai ter a função de proteção. Chamada de proteção mecânica ou física. Certo? Recapitulando. Olha, professor. Venha pra cá, então. Tem problema, Júlia? Ela fica mais próxima de você? Não. Tem problema não? Então venha. Ele falou que é café. As áreas do corpo humano elas vão se diferenciar. A partir dessa diferenciação, nós vamos ter os tecidos humanos. Os tecidos vão formar o quê? Os sistemas do corpo humano, certo? Quais sistemas nós temos ao todo? Nós já vimos sistema sensorial, sistema musculoesquelético, nervoso, mas central faz parte do nervoso, certo? Cardiovascular, pulmonar, geniturinário, reprodutor e digestório, certo? São os sistemas que vão formar o corpo humano. Para esses sistemas serem formados, a gente vai precisar que essas células se tornem especializadas em funções, certo? Então, a partir do momento que as células vão se especializar, a gente vai ter a diferenciação celular e a formação de tecidos, logo, a formação de sistemas, certo? Primeiro, a gente vai falar na revisão sobre o sistema músculo-esquelético. O sistema músculo-esquelético tem a função geral de dar movimento, certo? Como é que o corpo humano vai ter movimento? A partir da junção de músculo, osso e cartilagem, certo? Eu vou ter aqui uma forma geral de um osso, certo? Uma forma geral de um osso. O osso, ele vai ser revestido por músculos, certo? É claro. Como é que funciona? Como é que funciona o osso? Ele vai ter por cima da sua estrutura o músculo, certo? Ó, o músculo, como vocês já viram, tipo carne normal, carne vermelha, já perceberam que ela tem várias listas? Olha a mão de vocês, como a carne. Tem várias listas, certo? Essas listas servem para dar movimento. Por quê? É o músculo que vai se movimentar. Esse músculo, ele vai estar em cima do osso sempre, certo? E vai estar se ligando ao osso pelas suas extremidades, certo? E aí, quando a gente relaxa, a gente abre o músculo todo, certo? É como se você tivesse uma corda e aí você puxasse essa corda. Ó, quando a gente faz assim, esse movimento aqui, ó, de abertura do braço, todos esses músculos aqui de cima, eles estão se esticando, certo?
Já os músculos de trás que ficam embaixo estão se contraindo. Olha, se acumulando no bicho. Quando a gente faz isso, o músculo de cima abre e o de baixo fecha. Ou seja, o de cima relaxa e o de baixo contrai. Você esqueceu que você está um mês sem ter abdominal? Então, ponto. Você não. E não, aí a gente vai ficar comendo. Sem ganhar nada, ela também. Ela não é beleza? Sim, bilhete. Quando vai ser bilhete? Ó, gente, nem sempre responder pergunta vai ser premiado, viu? Só se eu quiser. Levanta a máscara. Ó, então eu vou ter sempre na relação do músculo contração e relaxamento, certo? E onde é que a cartilagem ela vai se inserir aqui? No meio não, entre os ossos. No meio não, entre os ossos. Nossa. Então me deu um ponto, professor. Eu não quero agora fazer ponto. Não. Ó, a cartilagem ela está aqui no quadro de verde, certo? Ela vai ser inserida entre os dois ossos. Vocês já por acaso alguma vez já bateram algum osso de vocês na parede e doeu bastante? Quando acontece isso, o nosso osso ele vai estar sendo machucado, certo? Por uma estrutura muito rígida. E aí o sistema nervoso da gente trava. Se por acaso a gente não tivesse cartilagem, a sensação que a gente sentiria o tempo todo era de dor, porque os ossos estariam batendo o tempo todo um no outro. Um sentimento parecido com quando a gente bate nosso osso na parede, certo? E por isso que a natureza fez aqui a cartilagem, que serve para unir um osso ao outro, certo? A função da cartilagem é justamente essa, poder permitir a contração. Então, aqui eu vou ter um músculo, certo? O nome desse músculo aqui é bíceps, e desse aqui de baixo é tríceps. Bíceps e tríceps. E tríceps. E a cartilagem, ela fica aqui nessa região. Ó. Toda a região que tem movimentação vai ser rica em cartilagem. Então, o joelho, a cintura, certo? E aqui no cotovelo vai ser rica em cartilagem. A única parte do corpo que se movimenta e não tem cartilagem é o pescoço, certo? O pescoço só vai ter músculo. Fala. Pode fazer o que você quiser, o caminho é seu. Certo? Copia aí. 2 minutos para copiar, que eu vou apagar. E aí, falta alguém? Cala a boca, cabeçudo. 10. Agora me fala qual é o caminho. Aí, fulano! Vai, meu filho! Já que você reclama tanto, eu vou começar a enganar você. Eu quero que você. Vai ser o pimenta. Volta a ser na grava. Me dê isso. Quase que morre. Não vai dormir, não. E aí, já terminaram de copiar?
Vou aplicar, viu? Espera aí que eu vou copiar o vídeo. Aí é mais clarinho. E a Evelyn também vai beber. Pode fazer uma dela? Eu sou do Pio. Pio, mas eu quero fazer pesquisa. Vamos! Vai perder na hora. Era perigo mesmo. Você sabe? O senhor fala que é ignorar? Vai acabar a aula. Quantos ossos temos? Quantos ossos temos no corpo humano? 206. Beleza, se o bebê nasceu com 300, os outros vão sim. Então o bebê é lotado, vou jogar ele. O bebê nasce com 300 ossos. Mas eu não quero. Vai dar mais 206. Pessoal, Exatamente, Augusto. O bebê nasce com 300 ossos. Os ossos vão começar a fundir e aí a gente vai passando por agenda. De 300 ossos para 206. Pode sentar, pode sentar. Isso é o quê? Tá pegando cola. Ainda bem que eu já fiquei aluno do que era. Coca-Cola. Você não se tornou meu pai. Posso apagar? Não se tornou. Pode. Fica mais 4 minutos. Ó, a pele é o maior órgão do corpo humano, certo? Quais são as funções da pele? Regular a temperatura, proteger e perceber as sensações. A outra Letícia, a as cores. Aí tem que pegar a Letícia água do que você. Viu? E a pele vai ser formada por quê? Epiderme, derme e hipoderme, certo? São as 3 camadas da pele. Ela vai ser revestida com queratina. Assim como as plantas também, certo? Tanto os animais quanto as plantas vão ter a pele revestida por queratina. Não tem pele, mas ela é revestida por queratina. Queratina. Queratina é uma estrutura, certo? Semelhante à textura da jujuba, que serve para diminuir a perda de água no corpo. Jujuba vem da pele da vaca. Jujuba é a queratina da vaca. Todo alimento da bichinha é entranha da vaca. Ó. Entranha é o intestino da vaca, a língua da vaca. Ó. Toda a estrutura gelatinosa, gelatina, jujuba, é feita a partir da queratina da vaca. E pastilha? Esfera de vidro, que se escreve. Certo? Ó. Quais as funções do osso? Não sei. O osso vai ser auxilia o movimento do corpo, certo? Ele também é a base do corpo. Sustenta as mãos. Ó, ele vai sustentar os órgãos também.
vai ser rico em dois minerais, cálcio e fósforo, certo? Fósforo é uma substância química que serve como nutriente para o corpo humano. O fósforo que a gente acende é fosfato. É um fósforo enriquecido em outras coisas para poder incendiar. Não é fósforo puro, certo? É fósforo, mas outra substância. Os ossos também têm duas funções que todo mundo se esquece. Que é... Não, essa aí que eu falei. Produzir sangue e armazenar gordura. Levante a máscara. Olha a conversa aí, então. Como é que foi ele produzir? Picanha é só uma parte de uma estrutura tipo um músculo específico do corpo. Mas ele pode dormir? Pode, mas pode. O professor disse o professor falou que quando o boi nasce, mas só que ele fica melhor, Vale. e ele falou que ele nasce em pé, ele não pode se deitar, porque ele é machucado. É a carne mais cara. Porque o músculo, quanto mais ele se movimenta, mais dura ele fica. Então, se o boi, o abaca, etc., não se movimentar nunca, a carne fica mais macia. Certo? Pode ir, calma. E tem uma carne aí, professor, que é bem macia. Tipo, o bezerrinho nasce, ele chama de bezerro. Ó, o osso vai ter 4 funções gerais, certo? Vai suportar o corpo, vai proteger o corpo, vai armazenar e liberar cálcio e fósforo, vai produzir sangue e armazenar gordura, certo? Os ossos podem ser de dois tipos gerais: esponjosos, como o osso da nariz, ou compactos, 8 e 3. Ossos compactos são a maioria dos ossos que a gente possui. Os ossos esponjosos é como o osso da galinha. Se você abrir o osso da galinha no meio, você vai ver que não tem nada por dentro. Só uma estrutura bem escura. Sabe o que é essa estrutura? Sangue. É o sangue da galinha que foi cozinhado. Certo? Eu gosto de galinha. Aí tem também a galinha de videla, que é quando você pega com a mãe de você, né, o pai, etc. Bola o sangue da galinha junto lá no TV. Esse é o vegetariano. Arroz, feijão. Sempre tem aquela presa. É só não botar na hora de cozinhar, né? Levanta a máscara. Cara, mas Ó, existem dois produtos gerais, existem dois processos gerais. Ossificação. Ó, existem dois processos gerais, né? Tem que ser na ponta máscara. Ossificação e calcificação, certo? Lucas levanta a máscara. A formação do osso é chamada de ossificação e o endurecimento do osso é chamado de calcificação. Quando a gente nasce, eu falei para vocês que a gente tem 300 ossos, certo? Só que a maior parte desses ossos são feitos de cartilagem. Por quê? Para a gente poder passar pela nossa mãe,
certo? Por isso que se vocês verem um recém-nascido, a cabeça dele vai ter uma estrutura diferente e vai ter a moleira. A moleira auxilia na hora que a cabeça for passar, a cabeça poder se achatar, certo? E aí a gente consegue nascer. Só que a partir daí que a gente nasceu, a gente vai trocar cartilagem por osso. Esse processo é chamado de ossificação. Já o endurecimento do osso é chamado de calcificação, certo? Que serve para endurecer o osso. Pessoas que são muito idosas, elas têm esse problema na calcificação e vão ter uma fraqueza grande no osso, certo? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.